Oi pessoal, hoje a gente vai para nossa quarta aula e a gente vai continuar em geometria plana e hoje nossa aula é sobre polígonos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre polígonos é a definição de polígonos, né? Polígonos são figuras geométricas planas que são formadas por segmentos de retas e essas figuras são fechadas, ok? Os polígonos eles podem ser classificados como côncavo ou convexo. Como que a gente vai saber isso? A gente escolhe quaisquer dois pontos dentro desses polígonos e a gente tenta traçar retas sobre ele. Se eu pegar esse ponto e esse, eu vou ver que a minha reta vai passar por fora, por esse pedaço aqui de fora do meu polígono, por isso que ele é côncavo. Esse polígono aqui, não importa quaisquer dois pontos que eu trace a reta, ele vai ser convexo. Porque essa reta não, esse segmento de reta, na verdade, ele não vai passar por fora. Sempre vai estar dentro do polígono. Ok? A gente vai estudar também hoje sobre algumas características de polígonos regulares. E o que é importante saber sobre eles é que os polígonos regulares eles possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Bom, quais são os elementos de um polígono, né? Um polígono ele é composto por lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos e as diagonais. O que são os ângulos? O que são primeiro os vértices, né? Os vértices são exatamente os pontos aqui que constituem esse polígono. Os lados ligam vértices adjacentes, o que é adjacente mesmo? Aquilo que está ao lado, certo? Os ângulos internos são formados por dois lados, são os ângulos formados por dois lados e que estão no interior do polígono. E eu coloquei aqui um exemplo, né? Exatamente escrito assim, A é D, para vocês saberem. A ele começa no A, passa pelo E e termina no D. Eu vi que teve dúvida de vocês sobre ângulo interno. Bom, por exemplo, se eu falar que o ângulo é o BDC, tá? O ângulo começa no B, passa pelo D e termina no C. Se ele segue exatamente essa reta, ele é determinado por essas duas retas, então ele é esse ângulo aqui, determinado por esses dois segmentos de reta. Me perdoe, gente, eu tenho mania de chamar tudo de reta, tá? Ele é determinado por esses dois segmentos de reta. Então, ele não pode ser esse ângulo grandão, ele é só esse pequenininho, tá? Aqui ele determina exatamente onde ele começa e onde ele termina. E aí você vai saber quais os segmentos de reta que estão determinando ele. Nesse caso é o segmento BD e o DC. O que é o ângulo externo mesmo? É quando a gente prolonga um lado de um polígono, a gente tem um ângulo raso. E aí, o ângulo que é suplementar ao ângulo interno é o meu ângulo externo, certo? E aí a gente hoje aprende uma coisa nova, né? O que é diagonal? Bom, seja quaisquer vértices do polígono que não sejam adjacentes, né, gente? Se eu pegar quaisquer dois vértices do polígono não adjacentes e eu conseguir ligar eles, eu tenho minha diagonal, ok? Perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Então, nesse polígono aqui, o perímetro vai ser A mais B mais C mais D mais E, certo? O que é importante a gente saber também sobre o perímetro é a sua representação. O perímetro ele não é representado pelo P, ele é representado pelo 2P. Quando a gente vê só o Pzinho, a gente está falando do semiperímetro. E o que é o semiperímetro? O semiperímetro é a metade do perímetro. Eu vou pegar e somar o perímetro e no final dividir por 2. A gente viu sobre isso na aula de triângulos. A gente usou a parte de semiperímetro para determinar algumas fórmulas de área de triângulo. E a gente vem para o nome dos polígonos. Para que eu preciso saber isso? Bom, você acha que lá na sua prova vai estar escrito um polígono de 20 lados? Não, vai estar escrito um icoságono. Um polígono de 9 lados? Não, vai estar escrito um eneágono. Então, a gente precisa saber isso aqui, certo? Para quem gosta de futebol, de luta, de campeonato em si, tem umas coisas que são mais fáceis, né? Porque repete, olha, se a gente tem 3, a gente é tri. Se a gente tem 5, é penta. Se tem 6, é hexa. Se tem 7, é hepta. 8 é octo. E aí vem triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono,
do decágono. E aí depois a gente pula pro 15, que é o pentadecágono, e o 20, que é o icoságono. Ok? Mas também tem o 13, o 14, tá, gente? Só que esses são os mais importantes, os que mais caem. E aí a gente vem para as propriedades dos polígonos. Eu preferi explicar para vocês de onde vem a fórmula. Por quê? Eu acho que fica mais fácil de vocês decorarem a fórmula, ou se não quiser decorar, entender, sabe? Então, eu coloquei aqui o que significa cada sigla, né? E vamos lá. O N é o número de lados. Então, num triângulo, eu tenho 3 lados. No quadrilátero, eu tenho 4 lados. No pentágono, eu tenho 5 lados. Certo? Desse lado, gente, vai aparecer a fórmula geral disso aqui. Ok? Dessas siglas. Então, o que é a minha soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. A gente aprendeu isso na primeira aula de triângulos, certo? O que a gente faz para descobrir a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? A gente divide ele em 2 triângulos, ok? E aí, se eu tenho 2 triângulos, eu tenho 2 vezes 180, eu tenho 360 graus. O pentágono a gente também divide em triângulos, e a gente consegue dividir ele em 3 triângulos, de forma que os vértices dos triângulos sejam os mesmos vértices do pentágono, tá? Não dá para inventar um vértice aqui no meio, porque aí o ângulo não vai fazer parte dos ângulos internos do pentágono, ok? Então, 180 vezes 3, que é 540, certo? E aí, o que eu posso ver daqui, né? Que aqui eu tenho 180 vezes 1, e 1 é 3 menos 2. Aqui eu tenho 180 vezes 2, e 2 é 4 menos 2. Aqui eu tenho 180 vezes 3, e 3 é 5 menos 2. Então, se eu quero uma fórmula geral, é 180 vezes n menos 2. Gente, agora a gente vai para uma fórmula, na verdade são as duas fórmulas a seguir, que elas só valem para os polígonos regulares, que é o AI e o AE. O que significa? O valor de cada ângulo interno e o valor de cada ângulo externo. Por que só vale para os polígonos regulares? Porque nos polígonos que não são regulares eu não posso afirmar que os ângulos são iguais, certo? Então aqui no triângulo eu tenho 3 ângulos, por isso que eu vou pegar o 180 e dividir por 3, e aí eu tenho 60 graus. No quadrilátero, que nesse caso é o quadrado, né, porque é regular, eu tenho 4 ângulos, por isso que eu pego 360 e divido por 4, e aí eu acho 90 graus. E no pentágono regular, eu tenho 5 ângulos, então eu pego 540 e divido por 5, e eu acho 108 graus, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula, o valor de cima, então eu peguei o valor de cima e dividi pela quantidade de ângulos, que é a mesma coisa que a quantidade de vértices, que também é a mesma coisa que a quantidade de lados. Então, a fórmula ficou 180 vezes n menos 2 dividido por n. Essa é o valor de cada ângulo interno meu, ok? Meu ângulo externo. Como que eu acho? Ângulo interno e ângulo externo, eles são suplementares. Então, basta eu pegar 180 e tirar o valor do ângulo interno. Então, vai ficar 180 menos 60, que é igual a 120. Para o triângulo. O ângulo externo do quadrado, 180 menos 90, que é 90 também. E no pentágono regular, é 180 menos 108, que é 72. E eu esqueci de botar a resposta aqui do lado. Tá? Então, o que eu fiz? A princípio, eu só sei isso aqui, 180 menos o meu ângulo interno, ok? Então, como que agora voltou para qualquer polígono, tá, gente? Como que eu acho a soma de ângulos externos? Bom, se eu tenho 3 ângulos internos, eu tenho 3 ângulos externos. Então, são 3 vezes 120, que dá 360. Se eu tenho 4 ângulos internos, eu tenho 4 ângulos externos. 4 vezes 90, que é 360. E aqui, se eu tenho 5 ângulos internos, eu tenho 5 ângulos externos. Então, não é 108, tá, gente? Escrevi errado. É 5 vezes 72, que também é 360. Então, não importa qual seja o meu polígono, a soma dos ângulos externos e externos é 360 graus, ok? E aí sim eu consigo descobrir essa fórmula. Por quê? Para o polígono regular, se eu tenho
os ângulos externos valendo 360, para eu descobrir cada um, é só eu dividir pela quantidade de ângulos externos, que é a mesma coisa que a quantidade de lados, ok? E aí a gente vai descobrir agora a quantidade de diagonais partindo de cada vértice. Bom, para ter uma diagonal, eu preciso de um vértice não adjacente. Então, a quantidade de diagonais partindo de cada vértice é exatamente a quantidade de vértices não adjacentes que eu tenho. Desse vértice, né, no caso. Então, quantos vértices não adjacentes eu tenho? Bom, esse é adjacente, esse, e esse também é adjacente. Então, no triângulo eu não tenho nenhum, por isso 0. No quadrado, ou melhor, no quadrilátero, esse não é, né, porque esse é adjacente, e esse também não é, porque também é adjacente. Então, eu só tenho um, por isso eu só tenho uma diagonal partindo desse vértice. No pentágono, eu tenho, esse é adjacente, esse também é adjacente, então não serve. Então, sobram 2. Então, eu tenho 2, certo? Como é que a gente fez isso, para descobrir isso? Bom, eu peguei minha quantidade de vértices e tirei 3. Por que 3? Porque eu tenho que tirar o vértice que eu estou partindo e os 2 que estão ao lado dele. Então, por isso eu tirei 3, certo? Então, agora como é que a gente faz para descobrir quantas diagonais tem no total? Eu vou olhar para cada vértice. Se desse vértice tem 0, desse vértice também vai ter 0 e desse também vai ter 0. Então, é a quantidade de vértices vezes ele, vezes a quantidade de diagonais de cada vértice. Então, é 3 vezes 0, que é 0. Então, o triângulo não tem diagonal. O quadrado, eu tenho uma diagonal partindo de cada vértice, não é 4 vezes 1, que é 4, certo? Não, errado. Por quê? Lembra quando a gente falou de segmento? Não importa se o segmento é AB ou BA, ele é o mesmo segmento, porque o que importa é qual o nome das extremidades. Então, é por isso que aqui a gente divide por 2, porque o segmento AB e o BA é o mesmo. Então, a gente divide por 2 para tirar os repetidos. Então, no quadrado, ou melhor, no quadrilátero, eu só tenho duas diagonais, que é fazendo um X, ok? No pentágono, então, eu vou ter 5, porque eu tenho 5 vértices, vezes 2 partindo de cada vértice. E divido por 2 para tirar as repetidas. Então, eu tenho 5 diagonais no pentágono. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de vértices, que é a mesma coisa que o número de lados, e multipliquei pelas diagonais partindo de cada vértice e dividi por 2, certo? Então, essas são as fórmulas importantes da gente saber. E aí, vamos para um exemplo. Se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então ele está trabalhando com ângulo externo. Eu vou aqui para o meu formulário, ângulo externo, é essa fórmula aqui, 360 sobre N. Então, ângulo externo é igual a 360 sobre N. Então, o ângulo externo mede 18 graus. Então, no lugar do ângulo externo, eu boto 18. 18 é igual a 360 dividido por N. Multiplico o cruzado. Quando não tem nada embaixo do 18 é porque é 1, certo? Então, vai ficar 1 vezes 360, 360. 18 vezes N, 18N. O 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar N igual a 360 dividido por 18. O N é igual a 20, certo? Então, eu descobri a quantidade de lados. Mas o que ele pergunta? O número de diagonais desse polígono, então ele quer o número de diagonais. Então, eu vou voltar aqui no meu formulário e vou olhar número de diagonais, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, eu vou aqui, vou ver que é isso aqui que ele está pedindo, certo? Então, no lugar do N, eu vou substituir pelo 20 que eu achei. Então, vai ficar 20 vezes, abre parênteses, 20 menos 3 dividido por 2. 20 menos 3 é 17, então ficou 20 vezes 17 dividido por 2. Simplificando 20 dividido por 2, por que eu posso simplificar? Porque está multiplicando, tá? Então, 20 dividido por 2 eu tenho 10. Então, eu fiquei com 10 vezes 17, que é 170 diagonais que esse polígono tem, certo? E a gente vai trabalhar agora com os polígonos regulares. As propriedades no polígono regular. Todo polígono regular, ele é inscritível e circunscritível. O que isso significa? Ele tem um círculo do lado de dentro e um círculo do lado de fora, ok? O que é
e um ângulo central, né? Como que a gente mede esse ângulo central? Antes da gente saber medir, a gente tem que saber o que é o ângulo central. Quando a gente tem um polígono regular e a gente traça as diagonais, a gente acha vários triângulos isósceles. E esses triângulos têm um ângulo aqui no centro, tá vendo? Que é o mesmo centro do círculo. E esse ângulo aqui, de cada triângulo isósceles, é o ângulo central. Como que a gente mede o valor? A gente vai pegar 360, que é o valor total, e dividir por n, porque n é a quantidade de triângulos, que também é a quantidade de lados, ok? E aí a gente vai ter que, como a gente vai trabalhar com polígonos, a gente tem que saber o que é um apótema. Apótema é a altura desse triângulo isósceles, tá? Então é esse vermelhinho aqui, é a minha altura do triângulo, ok? Bom, vamos trabalhar com áreas. Área de um retângulo. A área de um retângulo é a minha base vezes a altura. Eu acho que essa é a primeira figura que a gente aprende a descobrir a área na vida. É um retângulo que pega a base e multiplica pela altura, ok? O quadrado é um retângulo, então é base vezes altura, só que os lados são iguais, então por isso que fica lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. E o apótema do quadrado é L sobre 2. A gente vai ver mais pra frente, né, tá, alguns slides depois, a figura com o apótema, para facilitar a vida de vocês. Paralelogramo. Um paralelogramo, se eu pegar e destacar esse aqui e colocar aqui, eu vou obter um retângulo. Então, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. É como se eu tivesse pegado um retângulo e puxado. Então, a área continua a mesma. Então, a área é base vezes a altura, ok? Ó, não confunda a altura com o lado do paralelogramo, tá? A altura forma 90 graus com a base, ok? O losango, a área dele a gente faz pelas diagonais. Por quê? As diagonais do losango se cortam formando 90 graus. Então, eu tenho 4 triângulos retângulos. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. E todos eles são iguais, então 4 vezes, certo? Então, aqui, quando eu fizer isso, eu vou achar essa fórmula, que é diagonal grande vezes a diagonal menor, dividido por 2, ok? Eu não quero ficar demonstrando a fórmula para vocês, porque vocês não têm necessidade de saber demonstração de fórmula. Trapézio. Esse trapézio aqui, ele é um trapézio retângulo, mas não precisa, tá, gente? Qualquer trapézio a gente faz a área da mesma forma. A área do trapézio a gente faz separando o retângulo do triângulo. E aí a gente tem que ficar base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E agora a gente vai falar sobre o triângulo equilátero. Lembra que eu falei com vocês que a gente não ia ver o triângulo equilátero na aula passada, porque o triângulo equilátero, ele não tem só a área, né? Ele tem mais coisas, então eu preferi separar eles para estudar hoje. Qual é a área de um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, então a área dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Para fazer essa área, basta eu descobrir o valor dessa altura relacionado ao lado. Como que eu descubro o valor dessa altura? Aplicando Pitágoras nesse triângulo, tá? E aí eu descobri que a altura é L raiz de 3 sobre 2. E aí o apótema é L raiz de 3 sobre 6, ok? E a área de um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Se eu dividir ele, eu divido ele em 6 triângulos equiláteros. Então, eu não preciso decorar a fórmula do hexágono regular, basta eu saber a do triângulo equilátero e multiplicar ela por 6. E aí eu simplifiquei aqui o 6 por 2 e o 4 por 2 e fiquei com 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E a altura? Bom, a altura, ela é o dobro da altura do triângulo, porque eu tenho como se fosse uma ampulheta aqui, ó, tá vendo? A altura do hexágono. São 2 triângulos, um de cabeça para baixo e um de cabeça para cima, por isso que é o dobro. E aí eu tenho L raiz de 3. E o apótema, que é L raiz de 3 sobre 2, tá? Que o apótema é exatamente a altura do triângulo.
E aí a gente vai ver agora os polígonos na circunferência. Bom, o triângulo equilátero, ele tem a circunferência circunscrita e a circunferência inscrita. A inscrita é que está dentro, a circunscrita é que está fora. Tá? Uma coisa importante. Inscrito é o que está dentro. Se eu falo triângulo inscrito, o triângulo está dentro. Circunferência inscrita, a circunferência está dentro. Eu tenho um pouco de dificuldade de gravar isso. Então, toda aula eu tento trazer isso para vocês e lembrar isso a vocês. Porque eu acho que é uma coisa que me confunde. Então, provavelmente deve confundir alguns de vocês. Como que eu acho o raio da circunferência inscrita? Ele nada mais é do que o meu apótema. Então, ele é a mesma coisa que o apótema, que é L raiz de 3 sobre 6. E da circunferência circunscrita, é só eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, e eu acho que é L raiz de 3 sobre 3, ok? No quadrado, para eu achar meu apótema, né? Eu tenho aqui que aqui é a diagonal. Então, aqui divide o lado do quadrado ao meio. Então, é o L sobre 2, o meu apótema, que é o raio da circunferência inscrita. Tá? O apótema é o raio da circunferência inscrita. Então, e o raio da circunferência circunscrita é metade da diagonal. E a diagonal de um quadrado, ela é L raiz de 2, certo? E no hexágono regular, o raio da circunferência inscrita também é igual ao apótema, que é L raiz de 3 sobre 2. E da circunscrita, como esses triângulos todos aqui são equiláteros, o lado é o raio, certo? Da grandona. E aí vamos a um exemplo que vai usar muita coisa do que a gente falou agora. E é da prova do ano passado. A área de um hexágono regular inscrito, então o hexágono está inscrito. O que significa? O hexágono está dentro, então a circunferência é a circunscrita, tá, gente? Tentem trabalhar bastante nisso, nesse exercício, para vocês gravarem isso e não errarem. Inscrito é o que está dentro. Ele vai falar, igual ele falou aqui, o hexágono inscrito. Então, o hexágono está dentro da circunferência. Hexágono circunscrito, o hexágono está fora, ok? Em um círculo de raiz de 6 centímetros de raio então, o círculo é circunscrito, né? Porque o hexágono está dentro, então é o círculo grande que a gente está falando. Então, no círculo grande, a gente tem que o raio é igual ao lado. Então, R é igual ao lado. Se o raio é raiz de 6, então eu tenho que o meu lado é raiz de 6 também, certo? E aí, ele quer a área desse hexágono. E aí, eu vou aqui, ó, pegar esta fórmula, tá vendo? Esta fórmula aqui. Então, eu fiquei com área igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O L é raiz de 6, então eu fiquei com 3 vezes raiz de 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada, quando eu elevo ao quadrado, eu tiro a raiz, eu corto a raiz, certo? Então, eu cortei a raiz e fiquei só com 6. Então, eu fiquei com 3 vezes 6, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 6, 18, raiz de 3 sobre 2. 18 sobre 2 é 9, então ficou 9 raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Então, o que ele tá, você vai falar, mas não tem 9 raiz de 3, porque ele já botou o raiz de 3 aqui. Tenham muita atenção no enunciado. Então, eu vou pegar, aqui é o 9, então a minha resposta é letra B, 9, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, eu sei que hoje a aula foi menor, mas muito importante, muito mesmo. Pelo que eu percebi, é a parte da matéria que mais cai de geometria plana na EA. Então, estudem bastante. E peço mais uma coisa pra vocês. Mandem pra mim lá no grupo, ou... é melhor lá no grupo, ou lá no Instagram pro Wagner, quais questões das listas, de todas as listas até agora, vocês querem que eu faça na última aula, porque na última aula será resolução de questões, tá bom? Um beijo e bons estudos!